Já estamos de volta com o Hora Geral ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta, às 7 da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. E recebemos aqui o nosso convidado de hoje, doutor Rogério Merrano, é advogado e especialista em direito eleitoral. E mais uma pergunta, o senhor está vendo já algum tipo de irregularidade aí, tanto na campanha de prefeito como vereador? Já viu alguma coisa errada por aí? A gente fica um pouco chato quando a gente trabalha com isso, fica com um olhar um pouco técnico. Então, sim, a gente encontra algumas coisas. Coisas pequenas, às vezes até problemas de gráfica, que esquece de incluir algum dado necessário. Coisas até que não tem uma real influência na vontade do eleitor, que é o que a gente mais se preocupa. Mas sempre acontece, se você for andando pela região e para fora da região que a gente faz, acaba sempre encontrando. Santos e Baixada Santista, de um modo geral, as campanhas ainda estão um pouco tímidas. Sim. Então, ainda não estamos enxergando, não estamos conseguindo enxergar muito esses problemas. Mas, realmente, começou a campanha, começa o problema. Começa o problema. E como é que fica essa coisa da punição? O candidato é punido imediatamente ou ele é notificado antes? O que as pessoas confundem um pouco é como a legislação usa a expressão multa, a pessoa acha que é igual a multa de trânsito. Quando você passa no sinal vermelho, já vem para você pagar. A legislação eleitoral não depende de um processo prévio. Então, quando você tem uma infração, alguém tem que fazer uma denúncia, essa denúncia tem que ir ao juiz eleitoral, será julgado, será dada a oportunidade do candidato se defender e, comprovada a irregularidade, aí sim se aplica a multa. Então, não é tão automático quando a gente pensa. É bem verdade que o processo judicial na justiça eleitoral é extremamente mais rápido do que os processos da justiça comum, que o pessoal às vezes está acostumado, aquele inventário que não sai, aquele... Na justiça eleitoral é bem mais rápido mesmo. A gente tem processos resolvidos em 1, 2 anos com todas as instâncias de recurso. Quer dizer que é uma coisa muito rápida. A decisão de sentença de primeiro grau, a gente realmente tem elas antes da eleição. Mas, apesar dessa velocidade, tem que ser dado direito de defesa. Mas senão a gente briga também, né? Nós temos em Santos aí 8 candidatos, né, a prefeito? Eu tenho uma informação de que há um 9º candidato lutando pelo registro, porque teria perdido o prazo de inscrição, então vamos ver como é que vai ficar essa situação. De qualquer maneira, teremos ou 8 ou 9 candidatos em Santos e a nossa cidade, Santos, tem segundo turno. O que significa ter um segundo turno para o eleitor? O segundo turno é uma nova oportunidade. Inegavelmente, o segundo turno é uma vantagem que dá para o eleitor no primeiro turno poder manifestar a sua escolha mais livremente. Ou seja, no primeiro turno você tem aquela segurança de poder votar em quem você acha que é o melhor, independentemente se ele tem chance de ganhar ou não, porque você vai ter a chance de escolher o menos pior no segundo turno. Sim. Então, quando você não tem 2 turnos, aí você acaba tendo aquela necessidade do que a gente chama de voto útil. Não, eu vou votar no fulano porque eu não quero que Beltrano ganhe, apesar de eu preferir um terceiro. Mas quando você tem o segundo turno é essa possibilidade. Então você vota no primeiro turno em quem você quer e o segundo turno te dá a possibilidade de escolher quem você acha menos pior ali. Sim. Temos perguntas de telespectador. Coloca na tela a pergunta do nosso telespectador. Vamos ver quem faz a pergunta. Sônia, do bairro Aparecida, em Santos. O senhor tem conhecimento de algum processo na Justiça Eleitoral envolvendo uma das coligações na eleição de Santos? Sônia, bom dia. Eu tenho, mas eu não poderia falar muito porque eu sou advogado de uma das partes. Sim. Mas sim, já existem algumas discussões, é um debate sobre a validade de uma coligação proporcional de vereadores, portanto, e está lá na mão do judiciário, tem que ter chance de defesa, tem que ter tudo isso, mas sim existe, eu só fico com a licença de não poder falar mais, porque realmente eu sou advogado do caso. E nós falamos aqui de segundo turno, quais as cidades aqui da região que tem segundo turno e por que existe o segundo turno? Em que casos que existe? O segundo turno ele é determinado pela população eleitoral, então pela quantidade de eleitores no município. Quando o município tem mais de 200 mil eleitores, existe a oportunidade de haver o segundo turno. Por que a gente diz a oportunidade? Porque se no primeiro turno, eventualmente, algum candidato tiver mais da metade dos votos válidos, aí não acontece segundo turno. Para acontecer o segundo turno, nenhum candidato pode atingir mais da metade dos votos válidos. Aí vem o segundo turno. Por isso que a gente diz, o primeiro turno ele é libertador. Sim. A possibilidade de 2 turnos, porque você vota em quem você quiser. Se ninguém atingir 51%, aí a gente vai escolher quem que é o menos pior dos 2 lá que tiverem. Exatamente. Tem mais uma pergunta na tela? Chegando a pergunta na tela de um nosso telespectador, quem é? O Flávio Soares, da Ponta da Praia, em Santos. Quando vai começar o horário eleitoral? Flávio, sem ser essa sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, dia... Hoje que dia é? Hoje é 22, é essa sexta-feira agora, Flávio, desculpa. Dia 26? É dia 26. Então é agora, não, dia 26 não, 27, não é? 27? É sexta-feira agora, só não me lembro que dia da semana que é, mas acho que é... Não, 26, tá certo. É 26, né?
É 26. Acabei de fazer a conta aqui nos dedos. Se você me viu contar em casa, me perdoe. Então, sexta-feira começa Sexta-feira agora começa o horário eleitoral. Na televisão e no rádio. Na televisão e no rádio, exatamente. No rádio logo pela manhã e na hora do almoço, né, ali, pelo menos na minha hora do almoço. E na televisão, 1 da tarde e 7 da tarde, 7 da noite. E lembro que na última participação sua aqui no programa, o senhor comentou na redução do tempo. Isso vai ser visível para quem está em casa assistindo. Antes nós tínhamos uma inserção de 30 minutos e agora ela vai ser de 10 minutos, dividida em todos os candidatos e somente candidatos a prefeito aparecem. Os vereadores vão ficar com aquelas inserções durante a programação. De 30 e 60 segundos espalhadas ao longo da programação, mais puxada para o comecinho do dia e para o final do dia, mas espalhadas ao longo da programação. Mais uma pergunta, chegando aqui na tela dos nossos telespectadores do Hora Geral, Alexandre Lima do Gonzaga. Eu posso reunir meus amigos, oferecer uma festinha e convidar o meu candidato? Já pode fazer isso ou não? Alexandre, você pode tudo. Você pode fazer o que o eleitor, quando eu digo você, né? O eleitor pode fazer o que quiser. O candidato tem restrições. O candidato tem que tomar cuidado. Por exemplo, o candidato jamais poderia fazer uma festinha, porque o simples fato de ele oferecer comida ou bebida ao eleitor já é considerado compra de voto. Então tem que ter essa cautela, e aí essa cautela quem tem que ter é o candidato, tá? Então você, enquanto eleitor, você quer reunir seus amigos, quer fazer um churrasco, quer falar das suas ideias, quer debater, porque basicamente é isso que você vai fazer. Sim. Se você vai falar quem você apoia, você está de sujeito a ouvir quem o outro apoia e até que por que não apoia quem você apoia. Então isso é liberado. Quem tem que tomar cuidado com isso é o candidato. O candidato realmente não pode fazer essas condutas. Então o candidato sendo convidado, ele pode ir lá. Ele só não pode organizar. Eu costumo dizer uma coisa assim, é muito que nem a vida real. A gente sabe quando o candidato organizou e botou outro no pessoa. Então é basicamente isso. Se for uma coisa realmente o candidato convidado, não é problema nenhum. Tem problema. Agora, quando é uma maquiagem, aí... Dá tempo de mais uma pergunta? Dá tempo de mais uma pergunta? Estamos chegando ao final do nosso programa, mas acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta de telespectador. O Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, em Santos. Existe alguma possibilidade de controle dos jornais diários dos executivos municipais em relação às notícias sobre os seus trabalhos? Uriel, existe sim, e tanto na justiça eleitoral quanto na justiça comum, a justiça civil, antes do período eleitoral. Tanto é verdade que em alguns municípios até tiveram modificações nos diários oficiais com o início do período eleitoral. É óbvio que vai depender do que está sendo vinculado, você não controla só por controlar, você tem que controlar quando há uma ilegalidade, mas ocorrendo essa ilegalidade existe sim e eventualmente, qual for a ilegalidade, pode atrair uma sanção muito grave até a cassação do registro de candidatura. Tá certo. Só sobre uma dúvida que eu vi outro dia no carro, um adesivo, o senhor comentou a respeito na última conversa nossa da restrição do tamanho, eu vi um adesivo no vidro inteiro. Então, pode? Vamos lá. O adesivo do vidro traseiro do veículo, que é aquele microperfurado, esse pode ocupar o vidro traseiro inteiro, mas só no vidro traseiro. Você não pode pegar o do vidro traseiro e botar na lateral. Tá. Então, o do vidro traseiro, se for aquele microperfurado, pode ocupar o vidro traseiro. Qualquer outro adesivo, no máximo 50 por 40. Muito bom. Você ficou ainda com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Alguém pode mandar pergunta para o senhor, doutor Merrano? Pode entrar em contato com a gente, manda lá no e-mail do escritório, contato@merrana, MEHA2N de navio A.adv.br, e dentro do possível, vocês vão entender, porque eu trabalho muito nesse período, mas dentro do possível a gente responde com o maior prazer. Tá certo. Doutor Merrana, muito obrigado pela participação aqui no Hora Geral. Continue com a gente aqui até o final. O prazer é meu e eu espero voltar outras vezes, não mais depois de um jogo do Santos, porque acho que eu estou dando azar. E a gente segue para o final do nosso programa, sempre falando dos aniversariantes do dia. Atenção, Domingos Almeida está fazendo aniversário hoje. Ô, Domingos, parabéns, menino. Tem também o jornalista Rogério Stonoga, é isso? Ó, tá fazendo aniversário o Rogério. Parabéns, Rogério. Também a Lívia Domingos está fazendo aniversário. Ô, Livinha, beijo no coração. Muito obrigado a toda a nossa equipe, o Família aqui na operação das câmeras. Tem também o Douglas Teixeira na pré-produção, o Lindmar na pós-produção. Tem também o Nasson, que fica aqui na direção de imagens, né? Tem o nosso amigo Luquinha no áudio, tem o Beninho, hoje o Beninho operou aqui o TP, um grande abraço também à coordenação do Alessandro Palci e à direção geral do Douglas Gonçalves. Beijo no coração, vem Paula Paparelli com um Bom Dia Baixada, eu volto amanhã ao vivo às 7 da manhã, tchau.